Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, meus caros alunos. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam bem nesse dia hoje, pronto para estudar um pouco mais aqui, assistir essa aula aqui que o professor preparou com tanto carinho para vocês, para agregar nos conhecimentos de vocês sobre a disciplina, gente. Bom, eu me chamo Matheus Silva, faço parte aqui do Núcleo de Engenharia e Tecnologias aqui. Vou estar aqui mediando a aula para vocês, vou colocar a aula aqui do professor daqui a pouco para vocês. Vou esperar um pouquinho para o pessoal chegar, se ajeitar aí, todo mundo, para a gente poder começar, beleza, gente? Vou estar no chat aqui respondendo as dúvidas de vocês, vou mandar a lista de presença também, não se esqueçam de preencher ela, deixar lá, colocar o nome de vocês, o RA, qual o curso de vocês, e colocar também avaliações ou colocar sugestões de melhorias ou próximos tópicos aí que vocês queiram assistir nas próximas aulas, para a gente ficar de olho, para sempre estar procurando fazer o melhor para vocês, tá, gente? E quem não souber o RA, que pede na lista ali de presença, é aquele número que vocês utilizam para acessar o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, gente. Mas se vocês não souber ou tiver difícil aí para vocês verem, quem não lembrar, não conseguir achar, não tem problema, tá, gente? Pode colocar ali um 000, tá tudo certo ali, colocando o nome completo certinho ali, já tá valendo, tá, gente? Beleza? Bom, acho que já deu para todo mundo ir chegando aí, se ajeitando. Vou colocar a aula aqui do professor para vocês. Espero que gostem bastante. E no final eu volto aqui para conversar um pouquinho mais com vocês. Beleza, gente? Olá, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa aula de revisão da disciplina Estudos e Impactos Ambientais. Meu nome, professora mestre Fabiana Silva Bota Demiso. Então, dentro dos impactos ambientais, nós temos diversos documentos que eles podem ser norteadores, no qual eles farão a fiscalização, monitoramento e também a regulamentação de todos os impactos ambientais que aferem a degradação do meio ambiente ou do ecossistema, e eles podem ser, essas empresas ou algum local pode ser punido justamente por essa degradação ambiental. Então, nós temos a avaliação do impacto ambiental, que é identificado pela sigla AIA. Então, qual que é o histórico desse AIA, que é a avaliação do impacto ambiental? Nós temos um documento chamado National Environmental Policy Act de 1969. Esse documento ele foi proposto nos Estados Unidos, no qual ele foi criado a partir então, da nossa sigla AIA e RA, que é o relatório de impacto ambiental. Então, todo impacto ambiental ele passa justamente por uma questão de uma análise, de uma resolução, de uma fiscalização, para entender qual que é a origem daquele impacto ambiental. Então, esse impacto ambiental, ele vai também
relacionar a um relatório descrito significativamente o que de fato ocorreu, de quem que é a culpa, qual é o tipo de impacto, o que esse impacto ele pode determinar em relação ao redor na nossa sociedade. Então, esses impactos ambientais, ele tem um tipo de avaliação que ele deve ser documentado, justamente por quê? Porque ele é considerado um impacto. Então, é algo muito grave em que a sociedade ela deve se preocupar justamente com esses tipos de impactos que estão ocorrendo com mais frequência. Então, esse histórico também, ele teve uma grande intensidade, justamente na Europa também, que foi na década de 70, no qual ele favoreceu o termo Environmental Impact Assessment, que foi cunhado e passou então a fazer parte da legislação de vários países. Então, os países eles começaram a se preocupar justamente com a origem dos impactos que estavam ocorrendo na nossa sociedade. Então, a origem desse impacto, ela favorecia então qual tipo de punição, qual tipo de fiscalização, monitoramento, para que então esses impactos eles fossem evitados. A partir de 1975, nós tivemos então a obrigatoriedade da avaliação desse impacto ambiental em projetos financiados por organismos internacionais, por convenções internacionais, organizações. Uma das responsáveis que nós temos é a ONU, Organização das Nações Unidas, a Comissão da Comunidade Europeia, que também teve uma grande contribuição nessa obrigatoriedade, a Organização para a Cooperação Econômica e também Desenvolvimento, além disso também o Banco Mundial, BID, entre outros. Além dessa avaliação dos impactos ambientais, nós temos também um órgão, que é chamado então de poder público, que ele vai elaborar todas as normas legais do Brasil. Então, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, o poder público ele é dividido em 3 setores. Esses setores vão ser legislativo, executivo e judiciário. Então, cada um desses 3 setores ele é composto por órgãos de diferentes âmbitos, mas eles vão abordar a esfera federal, estadual e municipal. Então, todos os órgãos entram em um consenso dividido dentro desses 3 poderes, aonde é elaborada uma lei, aonde é aprovada uma lei e essa lei ela tem que ser cumprida. Então, esses 3 poderes, eles são articulados para que realmente, de fato, eles se tornem na prática um poder e uma legislação que realmente, se ela não for seguida, ela vai ter diversas consequências que são asseguradas por lei. Então, eu pergunto para vocês, o que é impacto ambiental? O impacto ambiental nada mais é uma degradação que prejudique ou que altere algum meio do ecossistema ou alguma preservação ambiental considerada permanente. Então, trata-se também de alterações no meio ambiente causado pode ser por atividades humanas, que podem ser também negativas ou positivas, permanentes ou muitas vezes temporárias. Impactos ambientais, então, são as alterações no ambiente causadas então pelo desenvolvimento dessas diversas atividades. Dentre os documentos norteadores que nós temos, um dos principais é a Política Nacional do Meio Ambiente. Esse documento ele é considerado de grande valia porque é um documento que vai nortear, que vai favorecer as diretrizes do que é possível essa política nacional assegurar, abordar ou muitas vezes até cobrar dos próprios órgãos fiscalizadores que monitoram essa questão do nosso meio ambiente. Então, quais que são os objetivos dessa Política Nacional do Meio Ambiente? Nós estaremos vendo aqui, acompanhando, vocês podem estar acompanhando também nessa apostila, que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é identificada pela sigla PNMA. Então, ela é uma lei federal, ela é instituída
principalmente a partir do número 6.938, que vai estabelecer as diretrizes, quais são as normas, quais também são os objetivos para a gestão ambiental no país. Ela foi criada em 1981, porém ela foi tendo diversas atualizações dentro da legislação, principalmente em 2011. Então, cada ano que foi se passando, essa lei ela teve também diversas contribuições que foram asseguradas, instituídas e também atualizada principalmente no ano de 2011. O objetivo principal era proteger e preservar o meio ambiente e, além disso, também as medidas possíveis para que também a promoção do desenvolvimento sustentável ocorresse. Dentro dessas normas, dentro desses regulamentos, dentro dessa política nacional, nós temos um documento norteador principal que vai estar assegurando todas essas legislações que são muito pertinentes, né? Justamente elas são associadas à questão dos órgãos fiscalizadores, dos próprios órgãos que realizam monitoramento, e ela é prevista dentro da Constituição Federal desde 1988. Então, dentro dessa Constituição, nós temos um artigo aqui que é de grande importância justamente para essa preocupação que nós temos em relação à degradação do meio ambiente, que é o artigo 225. Esse artigo ele vai favorecer o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem do uso comum da população, né, do povo, e também essencial à qualidade de vida, mantendo essa questão do próprio desenvolvimento sustentável. Além disso, também essa Constituição de 1988, ela vai determinar a responsabilidade do poder público que ele tem em relação à coletividade na preservação e também a proteção do próprio meio ambiente. Então, os nossos impactos ambientais, eles não foram aparecendo atualmente. Ele sempre existiu, porém, juntamente com a tecnologia, com a questão das indústrias, com a questão de instalações de diversas multinacionais consideradas potencialmente poluidoras, foi um grande aliado justamente para que essa degradação ela tivesse uma ênfase maior. Então, dentro de algumas características que nós temos, nós já conseguimos ter diversas evidências, né, que o impacto ambiental ele deve ser considerado uma ciência a ser estudado, uma ciência que deve estar em constante processo de evolução e que essa preocupação ela deve fazer parte não só da sociedade em loco, mas uma sociedade global. Justamente por quê? Porque as consequências de um efeito estufa, de um aquecimento global, ela vai prejudicar toda a sociedade, não somente um estado, não somente uma cidade. Então, essa preocupação ela é considerada global. Então, nesse caso, o que é a ciência? Né? A ciência, nesse caso, ele é um método sistemático de adquirir conhecimento confiável e verificável por meio de uma investigação objetiva dos fenômenos naturais e sociais. Né? Então, toda essa degradação ambiental ela tem um impacto que ela deve ser refletida, né, há anos atrás para verificar qual tipo de consequência ocorreu naquele período, qual fato realmente foi verificado naquele contexto e muitas vezes as consequências elas estão sendo apresentadas agora ou décadas atrás. Então, quais são as características dessa ciência? Ela é baseada muitas vezes em evidências, em fatos reais, em análises. Ela é verificável também em questão de se ela é falível, se ela é provisória, se ela realmente é permanente.
E qual que é o método científico? O método científico, para que esses impactos ambientais eles sejam realmente de fato caracterizado como um grande impacto, é a questão do processo lógico de observação que vai entrar, a questão da análise, da coleta de dados profunda, realmente de fato qual que foi o critério para que esse impacto ele seja realmente considerado algo que foi degradado, a formulação de hipóteses, muitas vezes testes de hipóteses e também desenvolvimento de teorias sobre como todo o ecossistema funciona. Então, a partir dessas análises, a partir dessa avaliação do impacto ambiental, é que são propostas essas leis. E essas leis, elas funcionam por meio de monitoramento, por meio de regulamentos, por meio de licenciamento, no qual, por detrás, nós temos diversas consequências que já foram abordadas, que foram refletidas e que muitas vezes, mesmo uma lei existindo, ela ainda tem uma grande descoberta por detrás, às vezes ela está em constante estudo, para que muitas vezes essa lei ela possa ser até alterada. Então, dentro da legislação desses documentos fiscalizadores, nós temos essa Lei 6.938, que é a lei do ano de 1981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, se ocorre, de fato, algum crime, alguma punidade, essa lei ela tem todo o seu aparato teórico, né, para que ela possa ser resolvida juridicamente. Então, essa lei todos podem ter acesso. Ela criou também, dentro, né, dessa própria política, a Política Nacional do Meio Ambiente, que vai estabelecer também quais são as medidas de proteção, preservação do meio ambiente. Ela também definiu dentro dessa política, né, um Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é composto por órgãos fiscalizadores, com a preocupação de estar mantendo o nosso meio ambiente sem a questão de nenhuma degradação ambiental. E esses órgãos fiscalizadores, eles são instituídos principalmente por entidades da União, ou seja, vão abranger órgãos do Estado, da União, do Distrito Federal e também órgãos do próprio município que podem estar contribuindo para esse tipo de legislação. E toda essa política nacional, ela também é responsável pela execução do PNMA. Então, quais são os princípios, normas e regulamentos relacionados? Então, dentro dessa fiscalização, nós temos também resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é identificado, então, pela sigla CONAMA. O CONAMA nada mais é do que responsável por estabelecer quais são as normas, quais são as diretrizes para a proteção do meio ambiente. Suas resoluções elas vão regulamentar diversas questões, principalmente a preocupação de de adquirir um licenciamento ambiental. Então, um licenciamento ambiental, ele só é aceito, só é aprovado justamente se ele tiver em todas as condições específicas no qual comprovem que aquela indústria, que aquela fábrica que será localizada naquele determinado endereço não provoque nenhum tipo de poluição que favoreça a questão dos moradores, a questão da própria sociedade. Nós temos também esses órgãos que vão preocupar justamente também com os padrões de qualidade ambiental. Então, a questão do padrão de qualidade da água, o padrão de qualidade de um solo, qual que é a questão da qualidade desse solo? Esse solo ele é contaminado, ele possui algumas especificidades no qual a empresa ela tem que ter um certo cuidado para estar fabricando ou para muitas vezes até estar se instalando naquele local, ou aquela empresa ela faz um descarte de um resíduo sólido que ele precisa de uma atenção maior.
ele não pode ser descartado diretamente no solo, ele tem que ser descartado de uma forma especial, muitas vezes ele pode ser considerado um lixo tóxico para a população, que pode ser absorvida pelo solo caso o descarte ele seja indevido. Então todos esses padrões de qualidade ambiental, eles também são monitorados e eles possuem parâmetros que devem ser avaliados e comprovados de fato se realmente ele não traz nenhum malefício para a comunidade ou para a sociedade ao redor e muitas vezes até para o próprio ecossistema. Além disso também, né, o CONAMA ele vai verificar essa questão do zoneamento ambiental, se aquela empresa ela está sendo instituída ou construída dentro de um local que possui uma determinada proteção ambiental, se caso algum tipo de árvore é plantado no local que tem uma especificidade como uma proteção permanente, ela não vai poder ser retirada, muitas vezes nem cortada em hipótese alguma. Então o CONAMA ele faz todo esse tipo de fiscalização, então ele acaba contribuindo na questão dessa elaboração dessas normas e dessas sanções que vão ser consideradas legais. Porque justamente de fato, se caso tiver alguma irregularidade no ato da construção da empresa, da indústria, ou muitas vezes até no período de funcionamento, essa empresa ela pode estar sendo encerrada as suas atividades. Dentro dos nossos regulamentos também, nós temos a questão do Código Florestal. O Código Florestal também, ele é de grande importância, justamente que é por meio dele que foi elaborado, então, de acordo com todos esses três órgãos, né, executivo, legislativo e judiciário, a Lei 12.651 do ano de 2012, que vai estabelecer todas as normas gerais sobre a questão da proteção em relação à vegetação, as áreas de preservação, que pode ser permanente, pode ser também áreas de preservação provisória, que até um determinado período elas não podem ser de forma alguma alterada em relação à questão das condições humanas. Se caso ela for alterada justamente por fenômenos naturais, nós temos aquela avaliação do impacto ambiental que vai estar provando realmente de fato que aquela alteração ela foi realizada pelo um fenômeno natural e não pela degradação de uma fonte humana. Então, justamente essa é a preocupação dessa avaliação do impacto ambiental. Nós temos também dentro do próprio Código Florestal, que é de fácil acesso, né? Nós conseguimos ter ali um contato diretamente no próprio Google mesmo, sobre a questão também da reserva legal, né? Então nós temos algumas regiões, principalmente que vai envolver a questão dos recursos hídricos, no qual a própria população ela não pode estar tendo acesso, ela não pode estar pescando, né? Então nós temos toda essa proteção ambiental que ela vai estar dentro do Código Florestal. Então todos os artigos dentro do Código vai estar instaurando quais são os direitos e qual pode ser a melhor medida de preservação para que aquela degradação ambiental não ocorra. Além disso, também o Código Florestal, ele vai instaurar também quais são as necessidades, quais são as condições que pode ocorrer o uso sustentável, principalmente dos recursos florestais. Quais árvores podem ser cortadas, quais são as condições, quais são suas necessidades, se caso for considerado um recurso florestal de proteção, a pessoa ela pode muitas vezes até ser presa. Então, dando continuidade, né, a essa preocupação desses impactos ambientais, nós temos também a Lei de Crimes Ambientais. Então, nós temos diversos crimes ambientais que também são assegurados pelos esses poderes e a pessoa ela pode responder juridicamente pelo seu ato,
caso a fiscalização ocorra ou o monitoramento ocorra e a pessoa ela esteja em devidas condições. Então, essa lei dos crimes ambientais, ela foi favorecida a Lei 9.665, do ano de 1998, no qual ela definiu as infrações, né, e as penalidades que podem ser aplicáveis às atividades que causem danos ao meio ambiente ou qualquer tipo de degradação ambiental. Dentro dessas normas e regulamentos, nós temos também a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Os recursos hídricos, eles também são bem importantes, é uma grande preocupação que nós temos em relação ao nosso ecossistema e ele também é assegurado por uma lei. Essa lei é a número 9.433, do ano de 1997. Essa lei, ela estabeleceu uma grande preocupação justamente para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos, incluindo também, principalmente, a proteção dos corpos d'água. Então, muitas vezes nós temos locais hídricos, né, que eles não podem ser de fato degradados por nenhuma hipótese, né, em relação à condição humana. Muitas vezes nós temos até locais que eles são inapropriados para banho e caso ocorra ali o contato do ser humano, né, em estar tomando banho nesse rio, ele pode ser punido e pode até responder juridicamente. Então, quais que são as identificações preliminares dos impactos prováveis, os impactos que podem ocorrer dentro da nossa sociedade? Vai consistir principalmente na preparação de uma lista das prováveis alterações decorrentes do empreendimento. A análise desses impactos favorecerão, então, com base no estudo das interações possíveis entre as ações ou muitas vezes as atividades que o próprio empreendimento ele realiza e os componentes do meio ambiente, ou seja, de relações plausíveis de causa e efeito. Então, qual, por exemplo, é o material, qual que é a matéria-prima dessa indústria? Essa indústria ela está utilizando uma matéria-prima específica, porém ela necessita de um resíduo sólido que vai causar algum impacto ao solo, por exemplo. Então, toda análise é realizada uma lista, né, de prováveis impactos do qual aquele resíduo pode ocasionar dentro do nosso ambiente, dentro daquela degradação ambiental. E caso de fato algum fator daquela lista seja realmente evidenciado devido a alguma degradação ambiental, também pode ocorrer a questão da própria punição de diversas formas, dependendo do nível de intensidade da degradação. Então, quais são os órgãos ambientais que nós temos, né? E quais são as estruturas que podem ocasionar em relação à avaliação desses impactos? Nós temos órgãos fiscalizadores, tais como o órgão superior, que é então chamado Conselho de Governo, né, que é o poder público, que também vai contribuir na instauração dessas normas, regulamentos e toda a vigência dessas leis. O órgão consultivo e deliberativo, que foi bem especificado, definido para vocês, que é aquele órgão que é composto por diversas entidades, tanto União, Federal, Municipal, Estadual, né? E que vai favorecer a questão dessa regulamentação, dessa fiscalização. Nós temos também um órgão central, que é o MMA. Nós temos também um órgão executor, né, que ele também tem as suas medidas de proteção em relação à degradação do meio ambiente, que é o IBAMA. Nós temos os órgãos seccionais, que são todos os órgãos estaduais, são os órgãos que vão contribuir para a instauração dessas leis normativas, desses regulamentos. E também nós temos os próprios órgãos locais, que são os órgãos municipais. Então, o próprio município, ele também é articulado com os demais órgãos instituídos
e a partir daquela articulação ele também pode estar favorecendo sobre a questão da sua legislação vigente local. Então, aquela cidade, ela pode ter uma maior preocupação em relação aos recursos hídricos do que a cidade vizinha, por exemplo. Então, essas especificidades, elas também podem ser estabelecidas, né, articuladas juntamente aos órgãos apresentados aqui nessa estrutura, no qual eles também podem estar falando sobre a questão do seu problema local. E a partir daquele problema local, pode ser instituída uma lei específica para aquele município. E aquele município, ele pode exercer aquele tipo de proteção em relação à degradação ambiental, justamente devido à questão da sua realidade local. A realidade local de uma cidade não pode ser a mesma do que a realidade local de uma cidade até mais próxima, por exemplo. Então, cada município pode contribuir realmente de fato para a sua necessidade específica. Então, dentro do monitoramento ambiental, nós temos alguns órgãos também que vai favorecer para que realmente de fato esses impactos ambientais ocorram. Um dos que nós temos é o plenário. O que é o plenário? É um órgão composto, então, por cinco conselheiros, né, que eles vão ser representados em 5 setores, que podem favorecer os entes federativos, mais o setor empresarial, né, que são os empresários, e também a questão da sociedade civil. A sociedade civil é considerado e chamado como terceiro setor. Nós temos, então, uma reunião, né? Essa reunião que é composta por esse plenário, ela pode ser ordinariamente realizada em 3 meses, juntamente com os órgãos do Distrito Federal. Muitas vezes essa reunião pós-pandemia ela é realizada online. Pode ocorrer, então, dependendo da necessidade, da convocação do presidente, ou também de 2 ou 3 dos seus membros, de acordo com a necessidade, de acordo com a manifestação ali do impacto favorecido para ser realmente analisado. O conselheiro, então, ele possui uma função como um serviço relevante, né? Justamente por quê? Porque ele que vai direcionar todas as leis, todas as diretrizes para serem seguidas esse tipo de reunião e realmente se ocorreu todo o impacto ambiental de acordo com a legislação. E também o conselheiro ele não possui nenhum tipo de remuneração. E também dentro desse processo avaliativo, nós temos a questão das instituições. As instituições, elas também arcam com despesas dos representantes. Então, se precisar de uma análise de um engenheiro ambiental, de uma assinatura de um biólogo, né, as próprias instituições no quais vai estar realizando a verificação da avaliação desse impacto, que deve arcar com estes custos. Então, né, para vocês entenderem que o impacto ambiental, ele não é tão simples, né? Por detrás de uma resposta, por detrás de um relatório, ele tem todo um aporte teórico, ele tem a questão de um aporte juridicamente representado, quais leis elas foram impostas, quais elas não foram seguidas. Então, nós temos toda essa questão dessa equipe avaliando o impacto ambiental. E dentro do monitoramento ambiental, pessoal, nós temos compatibilidades e também situações que são incompatíveis com o processo ambiental. Nós temos o PCA, que ele deve analisar se o empreendimento ou a atividade instaurada, ela estará em conformidade com todas as normas legais pertinentes. Então, a indústria, a fábrica que vai ser construída em um determinado local, ela deve verificar se as legislações estão pertinentes, né? Se não vai ocasionar nenhum tipo de problema para ela. Nós temos também a avaliação abrangente, que é uma avaliação no qual o PCA
Ele deve considerar, então, todas as normas legais aplicáveis à tipologia do empreendimento ou atividade em questão. A tipologia do solo, a tipologia dos recursos hídricos, o que essa empresa vai estar utilizando, como que vai ser o seu consumo de água, como que vai ser o descarte dos seus resíduos sólidos. Então, é necessário analisar detalhadamente cada requisito legal, né, dentro da legislação e também verificar se o projeto ele está em conformidade com as leis. Caso contrário, ela não poderá ser instituída naquele local. Nós temos também dentro do monitoramento ambiental a importância da análise aprofundada. Então, a avaliação criteriosa de compatibilidades, incompatibilidades, elas devem ser verificadas e aprovadas para que no futuro não ocorra, né, divergências ou também problemas que poderão aparecer, né, se essa legislação ela não for exatamente cumprida desde o início, desde a abertura da sua atividade. Nós temos também a questão dos cumprimentos, né, das obrigações legais. O PCA, ele assegura que o empreendedor ele esteja ciente, né, de todas as obrigações legais aplicáveis. Então, vai auxiliar na implementação efetiva das medidas de controle e mitigação, evitando também irregularidades, né, e principalmente sanções legais. Eu vou fazer então uma revisão, né, para vocês sobre a questão das nossas questões dentro da nossa apostila. Então, são questões para sua própria reflexão. Questão número 1. Qual é um dos principais impactos ambientais resultantes do desmatamento em larga escala? Então, pessoal, qual que é a nossa resposta? Você pode estar respondendo, né, aí para contribuir para a nossa reflexão. Letra A, aumento da biodiversidade. Letra B, redução das emissões de carbono. C, perda de habitat e extinção de espécies. D, melhoria na qualidade do solo. E E, aumento na disponibilidade de água potável. Então, você pode estar refletindo de acordo com todo o material abordado até aqui e respondendo essa questão número 1. Né? Então, qual que é a resposta? Letra C, né? Perda de habitat, então, e extinção de espécies. Então, por quê? Porque devido à questão dos impactos ambientais em larga escala, ela vai favorecer a perda de habitat, porque pode ser uma região que era considerada permanente, uma região provisória, pode ocorrer o ocasionamento de uma poluição, por exemplo, de recursos hídricos, no qual vai favorecer a extinção das próprias espécies. Então, a justificativa aqui foi o que eu expliquei para vocês, né? E como resultado, muitas espécies enfrentam a extinção e, infelizmente, devido à própria essa degradação que vai estar sustentando esse impacto ambiental. Então, qual que é a questão 2? Vamos refletir, tentar responder também. Quais são os efeitos negativos da poluição do ar na saúde humana e principalmente também no meio ambiente? Então, qual a alternativa que você escolhe? A, promoção da saúde respiratória. B, aumento da diversidade biológica. C, redução das chuvas ácidas. D, danos aos pulmões e também ao sistema cardiovascular. Letra E, fortalecimento da camada de ozônio. Então, quais efeitos negativos vocês entendem que ocorre aí devido à poluição do ar, na saúde humana e no meio ambiente? Então, vamos verificar a resposta? A resposta, então, é a letra D, né? Então, se há no ar um grande risco de poluição, nós temos diversos danos, né, principalmente aos pulmões e ao nosso sistema cardiovascular. Então, a poluição do ar, ela tem uma série de efeitos adversos, tanto na saúde humana, infelizmente, quanto no meio ambiente também.
né? Então, a camada de ozônio, por exemplo, né, e o dióxido de nitrogênio está associado aos problemas respiratórios, como asma, bronquite, além de também impactar negativamente no nosso próprio sistema cardiovascular. Então, se nós temos dificuldade de respirar, a questão do transporte do oxigênio nas nossas veias e artérias também será impactado justamente a questão dessa poluição do nosso ar. Vamos então para a questão 3? A questão 3. Como a atividade industrial pode contribuir para o aquecimento do global? Então responde aí. Olha as alternativas que nós temos. Letra A, redução das emissões de gases de efeito estufa. Letra B, aumento do reflorestamento. Letra C, descarte adequado de resíduos industriais. Letra D, liberação de gases como dióxido de carbono e metano. Letra E, promoção da sustentabilidade energética. Reflete juntamente comigo e vamos ver qual será a resposta. É a letra D, liberação de gases como dióxido de carbono e metano, que também são altamente poluentes para a vida humana. Então, a atividade industrial, ela pode contribuir significativamente para o aquecimento global por meio da liberação desses gases, gerando então um efeito estufa na atmosfera. Então, ocorre então, né, as liberações desses gases, pois durante os processos industriais e também a queima de combustíveis fósseis, emissões de gases que são liberados, contribuindo para o aumento estufa e consequentemente então para o aquecimento da nossa própria temperatura do planeta. Então, pessoal, seguem as nossas referências e obrigada por me acompanhar até aqui e eu desejo bons estudos para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, espero que tenham gostado dessa aula aqui que o professor passou aqui para vocês. E, bom, não esqueçam de preencher a lista de presença, né, gente? Como o professor mesmo disse. E reitero aqui, gente, é muito importante que vocês preencham e coloquem lá observações que vocês acham pertinentes de assuntos e afins para a gente ir dando uma olhada e selecionando, né, assuntos para novas aulas, né, que a gente possa passar para vocês e trazer conteúdos mais interessantes que vocês queiram estudar, né, com mais afinco, é claro, né. Mas lembrando que todos os conteúdos são importantes, tá, gente? E reitero, né? Sempre gosto de falar que conhecimento nunca é demais, é sempre importante estar aprendendo, ser eternos aprendizes, né? Bom, então eu despeço de vocês aqui por hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje e continuem estudando e até uma próxima, gente. Tchau, tchau.